2025 foi um ano desafiador para o município de Itabira. O primeiro ano do segundo mandato do prefeito Marco Antônio Lage começou com uma série de desafios: queda de arrecadação, adequação de gastos, mas também um ano em que houveram entregas. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o prefeito Marco Antônio Lage, fazendo um balanço do que foi esse primeiro ano do seu segundo mandato. Marco, muito obrigado por nos receber. 2025, como eu já disse, foi muito desafiador, um ano que começou diferente do que foi os anos passados da sua gestão frente à Prefeitura de Itabira. Mas o que foi mais desafiador deste ano? Primeiro, um abraço, Guilherme, é um prazer falar sempre com vocês, que de fato, Rádio Caraça, e sobretudo nesse momento a gente fazer esse balanço do ano de 25, um ano, como você disse, foi um ano desafiador, um ano que nós fomos pegos de surpresa em função de queda do preço do minério de ferro no mercado internacional. Nós tivemos também o fechamento de uma usina em Itabira do Cauê para atualizações, para manutenção. Isso tudo impactou a receita do município de mais de 200 milhões de reais. Isso é um desafio para uma gestão pública, é desafio para qualquer gestor, e a gente precisa ser gestor nesse momento. Nós precisamos de fazer as readequações orçamentárias desde o início do ano. No meio do ano nós temos que pressionar isso mais ainda, para chegar ao final do ano com equilíbrio fiscal. Então, em Itabira, hoje, a gente tem orgulho de dizer que nós somos, se tem 30% das prefeituras de Minas Gerais que estão fechando um ano no vermelho, que estão fechando um ano sem pagar o 13º integralmente para o seu servidor, eu tenho orgulho de dizer que nós ajustamos as contas, fizemos o dever de casa que tínhamos que fazer, ainda que doesse para alguns, mas sem impactar as políticas sociais, em primeiro lugar, do município, e sem prejudicar o pagamento de servidor público e de fornecedores. Tem municípios aqui que pegaram o 13º, estão dividindo, vão pagar parte do 13º no orçamento de 27, de 26. Em Itabira isso não aconteceu porque nós fomos austeros e fizemos a gestão correta naquele momento em busca do equilíbrio fiscal, e estamos atravessando um ano em equilíbrio, que é muito bom, que é muito boa notícia para todos nós. Perfeito. Diante da sua resposta, eu vou até avançar um pouquinho do que estava previsto aqui na minha pauta, porque a Confederação Nacional dos Municípios divulgou recentemente uma pesquisa em que ela afirma que 1 a cada 6 municípios que participaram dessa pesquisa vão fechar o ano de 2025 em um déficit orçamentário. Esse é o cenário de Itabira? Não, esse não é o cenário de Itabira, exatamente porque nós ajustamos o orçamento. Nós fizemos o dever de casa, nós fizemos gestão com recurso público, estamos atravessando um ano em equilíbrio fiscal sem prejudicar ninguém. É o que está acontecendo, e eu tenho outro dado também da Associação Mineira dos Municípios, que mostra que 1/3, 3 em cada 10 cidades estão fechando o ano no vermelho em crise fiscal, Isso aconteceu com vários municípios porque é um fenômeno que a gente precisa observar que tem acontecido. Os municípios estão recebendo cada vez mais obrigações, que são às vezes estaduais e até federais, e assumindo responsabilidade com o seu orçamento, o dinheiro não dá. Então é um desafio para os prefeitos de uma maneira geral. O aumento do custo dos municípios com saúde, com sobretudo segurança pública, que cada vez mais está sendo empurrada para os municípios, e a gente tem feito isso. Nós temos absorvido em Itabira custos que originalmente não seriam do município, mas a gente precisa de garantir segurança para a população, garantir bem-estar para a população, e ainda assim conseguimos equalizar o orçamento com as despesas do município. Então, felizmente, Itabira está terminando o ano muito bem. O ano que vem, de 26, só para antecipar já, não será um ano fácil, é um ano que o orçamento não muda, não cresce, mas a gente está já planejados para a gente fazer uma excelente gestão ano que vem, e principalmente com 2 olhares fundamentais: o foco na população de mais baixa renda, dos bairros, aquele que precisa de fato do serviço da prefeitura, sobretudo saúde, educação, transporte público, saneamento, as áreas vitais da segurança humana, vamos chamar assim. E o outro aspecto é avançar com o programa Itabira Sustentável, ainda mais com o plano da diversificação econômica, de olhar para o futuro. Eu digo sempre que como se fosse 2 prefeitos.
um atuando diariamente sobre a qualidade de vida da população e o outro com olhar no futuro próximo, que é criar a nova matriz econômica para Itabira e essa estrada que nós vamos deixar pavimentada para o futuro. Perfeito. O senhor falou sobre gestão, equilíbrio, e aí a gente, voltando, né, um pouquinho neste ano, a gente lembra do decreto que foi feito aqui na cidade, que determinou cortes de 30% nas secretarias e nas autarquias da prefeitura. Passado quase 8 meses desde que esse decreto foi publicado, o senhor considera que essa medida surtiu efeito ou não foram suficientes para atingir esse objetivo de equilibrar as contas da prefeitura? Não foram suficientes, tanto é que salvaram o orçamento do município, né? Era necessário, a gente impôs um corte de 30% de uma maneira geral, e é interessante observar, isso também eu que venho da iniciativa privada, é uma realidade também na iniciativa privada e no setor público não é diferente, há muito desperdício. Então, quando a gente propõe cortar 30%, agora do 2026 nós vamos fazer ajustes. Quais os cortes que a gente precisa de rever alguma coisa, mas a gente descobriu que tem muito desperdício e tem muita coisa que foi cortada e que não precisa de voltar, que era desperdiçar dinheiro público mesmo. E custo é igual unha, a gente tem que aparar sempre, né? A unha se corta, ela cresce. Custo de uma empresa, custo de uma prefeitura, o custo da casa da gente, se a gente bobear, ele só vai aumentar, ele só vai crescer. Então a gente tem que estar sempre atento com os custos e nós vamos continuar fazendo a gestão nesta lógica. Cortar aonde é desperdício, onde não precisa, e manter e ampliar investimento aonde a gente gera impacto social importante. Esse cenário em que você teve que fazer esses custos, eu imagino que foi muito desafiador. Então eu te pergunto, em quais áreas, quais secretarias em que o senhor mais encontrou dificuldade para fazer esse remanejamento do orçamento público? Olha, naturalmente a Secretaria de Saúde é aquela que mais absorve, né? Hoje nós temos, por lei, investir 15% do orçamento em saúde, do orçamento livre do município em saúde. Nós estamos investindo 20% e não vamos reduzir, de 18% a 20%. Estamos mantendo os investimentos, o percentual de investimento do município na saúde pública, e é o maior desafio, porque a saúde, nós temos que até mudar o modelo, o custo é alto demais, né? E nós estamos mudando o modelo da saúde em Itabira e estamos avançando bem nesse sentido. Quando eu cheguei aqui, em 2021, primeiro ano do primeiro mandato, em plena pandemia, a saúde primária, que são as UBSs, recebiam 6% apenas do orçamento. Hoje é mais de 20% do orçamento na atenção primária, no preventivo. Então nós vamos investir mais no preventivo, nas ACS, por exemplo, que é importante, né? Nas agentes de serviço de saúde, na prevenção primária, até a secundária também. Você vê que nós reformamos policlínica, centro de reabilitação, odontológico, a saúde bucal, e esse investimento tem sido maior, sem comprometer, e nós estamos buscando mais recursos do governo federal, estadual, na saúde terciária, que são os hospitais, né? Como nós fizemos investimentos, como a gente tem encaminhado para o Hospital Nossa Senhora das Dores, Hospital Carlos Chagas. Então, mas a atenção principal e o maior desafio é como reduzir na saúde sem prejudicar a população. E a gente não está reduzindo na saúde, mas o que eu estou dizendo, o maior desafio é como otimizar melhor os custos em saúde, investir mais em tecnologia, né? Hoje tem tecnologias que estão cada vez mais sendo aplicadas no mundo, que a gente tem que trazer para Itabira, né? Para reduzir custos da saúde sem diminuir a eficiência no atendimento à saúde da população. Você teve que fazer esse remanejamento, teve que fazer essa adequação, mas não comprometeu diretamente serviços essenciais. Você atribui uma vitória desse primeiro ano do seu segundo mandato? Porque os desafios são esses, né? Cortar é muito fácil, mas como cortar sem impactar a população? Então, e como eu digo que isso é uma oportunidade também, porque é a oportunidade de descobrir onde estão desperdícios, né? Porque quando você tem facilidades,
né? E quando tem recursos em abundância, é fácil fazer gestão, né? Porque você vai fazendo o plano e às vezes não tem nem tanto controle assim. Então, a crise ou a necessidade de contingenciamentos, de reestruturação, você consegue ser mais eficiente, né, nos gastos públicos. E isso tem que ser uma tônica, tem que ser permanente. A gente não pode desperdiçar dinheiro porque é público. O dinheiro público parece que não tem dono, e aí há uma facilidade em gastar. Então, o que a gente está fazendo aqui, reduzimos em todas as secretarias, então os 30% de cortes, eles vão continuar, né? A gente vai viajar no mesmo valor, até porque o orçamento de 26 é o mesmo de 25, então a gente não tem aumento de orçamento para o ano que vem, então exige-se uma gestão continuamente austera. Então nós vamos continuar com muita austeridade o próximo ano. Esse ano, apesar de ter sido um ano de contenção, de otimização, foi um ano de alguns avanços importantes, como por exemplo o projeto Rio Tanque, que é uma das bases do programa Itabira Sustentável e um projeto que há décadas a sociedade itabirana demandava dessa iniciativa. Como que você avalia o início das obras de fato do projeto Rio Tanque? Qual que é a importância dele para a comunidade itabirana de maneira geral? A gente está falando de saúde, Rio Tanque é água é saúde também, né? E de fato, e a gente prometeu isso no início do meu primeiro mandato, que resolver o problema da água em Itabira seria uma prioridade desse governo, e nós resolvemos definitivamente. Claro, eu sempre tenho que dar o crédito à atuação do Ministério Público, da doutora Juliana, né, que desenvolveu o trabalho junto com a consultoria e pressionando e fazendo com que a Vale cumprisse o TAC, o termo de ajuste, né, de conduta ali, para que as obras, que uma obra bilionária pudesse ser feita. Mas também nas minhas conversas, nas minhas negociações com a Vale, porque o TAC não tinha data. A Vale podia fazer agora, mas podia fazer daqui a 10 anos. Né? E nós colocamos isso como prioridade absoluta que a gente queria da Vale dentro do plano de gestão de Itabira para os próximos anos, porque sem água a gente não tem a população, a gente não tem saúde pública, né? Como é que você promove saúde pública sem saneamento básico, sem água em abundância e qualidade de vida da população e a industrialização? Então, a água resolve todas esses impasses que Itabira tem de qualidade de vida da população. Em toda a estiagem, há décadas faltava água na cidade, e do novo distrito industrial que vai nascer lá na Palestina, entre Pedreira e perto do bairro Pedreira. Então isso tudo é uma conquista para a cidade. Nós vamos ter em 27, né, provavelmente até antecipado para início de 27, a água em abundância na população. Eu, com toda a transparência, eu sempre disse, nós vamos atravessar momentos ainda de drama. Então esse ano foi, ano que vem, 26 ainda, racionamento, caminhão-pipa, viver aquilo que a gente vive e não tem outra solução. Agora a gente espera que antecipe o cronograma de Rio Tanque para início de 27, que a gente vai ter mais um ano de sofrimento, e em 27 finalmente nós vamos ter água na população, e as obras do novo distrito industrial com a água da ETA Gatos destinada ao novo distrito industrial, e aí a gente vai desenhando essa cidade próspera que Itabira já está sendo e que vai ser ainda mais. A água era um dos projetos vitais e prioritários e definitivos, né, para a economia e para a sociedade de Itabira. Mesmo não tendo chegado a um ano desde o início das obras do Rio Tanque, cerca de 40% das obras já foram concluídas. Esse cronograma está dentro do esperado, as obras estão seguindo o ritmo que deveriam seguir, estão mais adiantadas? A que passo estão mais adiantadas. A obra está prevista terminar em final de 27. A Vale não quer se comprometer, isso não é oficial, porque a obra é da Vale, não é da Prefeitura, mas pelo cronograma atual vai haver 6 meses de antecipação se continuar nesse ritmo, o que é uma excelente notícia, exatamente porque a gente vai ficar uma estiagem a menos, de 2027. Agora é importante dizer, viu, Guilherme, e todos que estão nos assistindo, o que é importante dizer é que o SAI tem 2 planos fundamentais. O novo SAI, a gente espera que em março
a gente vai fazer um grande evento em Itabira apresentando o novo SAI, e o novo SAI significa essa projeção da qualidade no saneamento básico de Itabira. Se de um lado a gente vai ter água em abundância do Rio Tanque, do outro lado nós temos o plano de toda a reestruturação do SAI, das redes de distribuição dessa água. Uma coisa é a gente receber 600 litros por segundo, né, que é mais do que suficiente, é 50% mais da necessidade do município. A outra coisa, como é que nós vamos distribuir isso com eficiência, sem ficar com a pressão alta, estourando essa rede velha que tem na cidade, estourando o asfalto das ruas, aí o SAI vai e abre, deixa buraco, a população reclama dos buracos do SAI, porque tem que abrir mesmo e tem que consertar para não deixar, né, para poder, né, consertar as redes. Mas qual que é o plano que a gente vai ter de reestruturação do SAI, seja para distribuição eficiente desses 600 litros por segundo, dos 400, sobrando 200, para a cidade toda com água em abundância. É isso que o SAI vai fazer. Então são duas pontas. Uma da captação da água do Rio Tanque, a nova e moderna estação lá do Pinheiro, né, do Alto Pinheiro, e a outra a reestruturação do SAI para fazer uma distribuição importante. E tem também a questão de energia, né, isso tudo a gente vai estar estudando dentro do projeto, mas o novo SAI será completamente reestruturado, né, para que Itabira seja uma cidade de ponta na área de saneamento básico, água e esgoto. Perfeito. Em agosto, um outro passo muito importante foi dado, que foi o acordo de repactuação com a Vale para a conclusão dos prédios 4, 5 e 6 da Unifei, cerca de 60 milhões de investimentos, caso eu não esteja enganado. Esse valor é suficiente para a conclusão desses prédios. Esses prédios já têm uma data prevista para serem entregues. Aqui perto que está esse acordo que já foi assinado, inclusive. Isso é outro assunto importante, é mais um planejamento que vem dando certo no governo, né? E no início do governo, muita gente criticando por conta das obras lentas lá na Unifei, e eu desde o início disse, eu não vou colocar recurso do município nessa obra. Acabei colocando, para não deixar a obra parada, mas repactuamos com a Vale, então são mais 60 milhões, então no total a Vale estará investindo na Unifei 160 milhões de reais, né? Mais o recurso que a prefeitura já colocou, que são 57 milhões, então é perto de 220 milhões de reais o total que vai concluir, suficiente para concluir a obra, e nós estamos buscando e devemos anunciar em breve mais 12 cursos para a Unifei. E nós vamos praticamente dobrar o número de alunos da Unifei, vamos viabilizar, fazer o projeto do Parque Científico e Tecnológico. Então a Unifei, que está há 18 anos em Itabira, com menos de 1.800 alunos, e que foi um projeto muito importante para Itabira, mas que não aconteceu, e às vezes as pessoas interpretam mal, quando eu falo que não aconteceu plenamente. A Unifei existe, aconteceu, tem 1.800 alunos lá, mas não aconteceu plenamente, ela foi feita para 10 mil alunos, foi projetada. Tem 18 anos, isso não avançou, Parque Científico e Tecnológico não aconteceu. Então, fala-se muito em Unifei, mas trabalhou-se pouco. Muita falação e pouco trabalho. Nós estamos trabalhando efetivamente sobre a Unifei. Tanto é que as obras vão ser terminadas, se perguntou, até o final do ano que vem, até o final de 2026, aquelas obras serão inauguradas, aqueles prédios serão ocupados por novos cursos que estão já muito avançados, em tratativas muito avançadas com o Ministério da Educação em Brasília. Então a Unifei vai estar acontecendo. FUNSESI, para a gente concluir e completar esse polo educacional em Itabira, a FUNSESI renasceu das cinzas depois do curso de medicina que nós trouxemos. Então o curso de medicina, depois já veio o curso de odontologia, de psicologia, e outros cursos virão, inclusive de odontologia. Então a gente vai completar a FUNSESI. A FUNSESI hoje já é uma instituição muito mais sólida, né? O curso de medicina tem puxado isso, vai investir em pesquisa, em desenvolvimento, que é um centro universitário que tem que investir em pesquisa, então na sua área, trabalhar outros cursos na área de magistratura, do magistério, na área de ensino, na área do turismo, na área da hotelaria, né, da gastronomia, e em pós-graduação, né? O FUNSESI vai ser anunciado agora
cursos de pós-graduação importantíssimos com recursos do governo federal. Ainda sobre investimentos, você até antecipou que em breve o governo federal deve formalizar essa parceria para expansão com 12 novos cursos, mas saindo um pouco do ramo da educação e partindo para a área da saúde. No fim do ano agora, Itabira deu um grande passo na área da saúde, não só Itabira, mas várias cidades da região, com a chegada da unidade da radioterapia no Hospital Nossa Senhora das Dores. Qual que é de fato a importância desse instrumento de saúde para o desenvolvimento de Itabira e das cidades da região, além de, claro, o atendimento a cerca de quase 500 mil pessoas dessas cidades do entorno de Itabira? Pois é, isso também é a área de saúde também, gente, uma área que eu me ocupo como prefeito muitas horas do meu dia para a gente atuar sobre a saúde, junto com a secretária Fabiana, junto com a equipe da Secretaria de Saúde, junto com o vice-prefeito Marco Antônio Gomes, que é médico e que se preocupa muito. E a gente só tem o que comemorar na área de saúde de Itabira. Muito embora a saúde tem sempre o lado do copo vazio, que a oposição política aproveita para bater e polemizar em vez de construir, que faz parte das práticas da ruim política, da política mais negativa. Mas o que a gente tem que dizer é o seguinte: na saúde, de maneira geral, nós melhoramos tudo. Melhoramos as UBSs, o atendimento, melhoramos a cobertura de vacinação, Guilherme, em Itabira hoje chega a 95%. É um dos melhores indicadores de Minas Gerais, a cobertura de vacinação, que é saúde preventiva, a gente atua muito. Falei dos investimentos, que a gente aumentou muito no preventivo, Nós melhorou 30% a redução de filas em cirurgias letivas e nas consultas especializadas, muito investimento também para reduzir filas, melhorou demais, melhorou muito o atendimento pronto-socorro, investimento que nós fizemos lá para o conforto do cidadão, melhorou muito na secundária, policlínica, centro de reabilitação, na saúde bucal, centro odontológico, em todas as áreas a saúde pública de Itabira avançou muito, eu fico muito feliz com isso e vamos avançar mais. Nós temos 3 anos para frente ainda para tornar Itabira uma referência em saúde pública. E, além disso, nós temos esse grande investimento no Hospital Nossa Senhora das Dores, na alta complexidade. No Hospital Carlos Chagas, investimentos importantíssimos, como o posto do Hemominas, que está bombando, é um dos melhores, é o melhor de Minas Gerais que nós temos em Itabira hoje para doação de sangue. E no Hospital Nossa Senhora das Dores, nós temos a alta complexidade. Você perguntou, a radioterapia, um evento maravilhoso, uma conquista maravilhosa, o maior investimento de saúde pública do SUS na história de Itabira. É por isso que a gente recebeu o presidente Lula, mais 5 ministros aqui, que tem uma importância política para a saúde, uma entrega importante para a saúde e uma importância política para a cidade também, um prestígio político para a cidade também. E eu sempre respondi a um deputado outro dia que quis provocar e bater na gente por conta disso, quer dizer, independente do presidente da República que viesse fazer uma entrega dessa, Itabira tem que fazer festa, tem que receber bem, tem que agradecer, porque essa conexão com Brasília é fundamental para Itabira e a gente tem que ter um bom relacionamento, seja ele quem for o presidente. Que bom que esse governo do presidente Lula está entregando coisas relevantes para Itabira, que ótimo, a gente tem que aplaudir. A gente tem que deixar de fora todas as diferenças políticas, partidárias, todas as nossas crenças, e a gente entender o seguinte: está sendo bom para a nossa cidade, está investindo na cidade, vamos aplaudir, vamos acolher, e vamos elogiar. Se não tiver nada, se não faz investimento nenhum, vamos reclamar, vamos bater, acho que é isso que define. Eu falo, meu partido é Itabira, eu preciso muito, cada vez mais, que as lideranças nacionais olhem para Itabira e nos ajudem, porque Itabira ajudou muito o Brasil, com tantas toneladas de minério de ferro já, para ajudar a industrialização do país. Agora é a hora da gente pedir, a hora da gente receber as contrapartidas. Então, a radioterapia é um grande avanço para Itabira e para 27 cidades da região. Só quem tem alguém na família com tratamento de câncer, quem teve, sabe o que eu estou falando. Então é um avanço enorme, é importante, enorme. E vamos avançar mais, quer dizer, o Nossa Senhora das Dores, eu tenho conversado isso muito com o bispo Dom Marco Aurélio, que é o presidente da Irmandade, e existe hoje essa consciência de fazer esse planejamento. Nós doamos um terreno
de 25 mil metros quadrados anexo, isso foi ano passado, nós fizemos a doação para o Hospital Nacional das Dores, porque a gente tem um olhar para o futuro, a gente tem que ser visionário. E esse terreno, ele vai ser ocupado agora com novos investimentos que vão chegar do governo federal, que é dobrar a hemodiálise, né? A hemodiálise vai receber mais 100 máquinas, então nós temos que dobrar o número de cadeiras, mais que dobrar o número de cadeiras, então é um investimento novo que vai ser projetado já para a partir do ano que vem, mais um estacionamento novo, e seguir em frente com, sabe, o centro de cardiovascular, né, tornar Itabira um polo de assistência na área cardiovascular, na área neurológica, na área da ortopedia, que já está muito avançada, um centro de tratamento ortopédico fundamental, né, do câncer, que já estamos completo agora, né, a oncologia, e todas as altas complexidades, a gente tem Itabira para quê? Para a gente garantir essa humanização, né, essa dignidade para a nossa população de toda a região, que não vai precisar de ir a Belo Horizonte. É sofrido, gente, ir a Belo Horizonte fazer tratamento de saúde de doenças mais graves. Depois, a gente cria em Itabira esse polo médico, que é uma vertente econômica importantíssima para a nossa cidade, o chamado turismo médico, esse fluxo de gente que vão vir com a macropolo, com tudo isso acontecendo, vai de Caeté para baixo, vai vir todo mundo, né? Então nós vamos receber quase 1 milhão de pessoas que vão ser assistidas sanitariamente, saúde pública, SUS, em Itabira. Isso cria um fluxo de serviço, de renda, de trabalho, de emprego, muito importante para o futuro de Itabira. E a gente está no caminho certo, está acontecendo. Não são só palavras, as coisas estão acontecendo em Itabira, é só a gente observar. O senhor respondeu sobre investimentos estruturais aqui na nossa cidade. O projeto Rio Tanque, que auxilia na diversificação econômica, os investimentos e a expansão para a conclusão das obras da Unifei e chegada de novos cursos, além de, claro, você acabou de citar, esses investimentos na área da saúde. Esses passos que a cidade deu em 2025 estão auxiliando Itabira na tão sonhada diversificação econômica, ou ainda é necessário mais? Auxiliando muito, porque essa é uma construção. É uma construção como a gente vai construir nossa casa, tijolo por tijolo, nós vamos colocando, né, o alicerce, as paredes, subir telhado, e é aí que nós estamos fazendo. E a gente está avançando bem. O Itabira Sustentável é uma experiência inédita. Eu, como presidente da MIG, estou propagando isso para todos os municípios mineradores do Brasil e as empresas. Agora, recentemente, em Brasília, no evento, o pessoal da Anglo América me procurou, querendo conhecer e se aprofundar nos processos do nosso projeto Itabira Sustentável, para fazer a mesma coisa em Conceição do Mato Dentro, já pensando no futuro. É isso que a mineração precisa. Eu debatei isso, falei isso muito nos bastidores com o presidente Lula, né? E às vezes o foco do presidente Lula na visita a Itabira foi a saúde, né? A saúde pública, a entrega que ele fez é um foco importante, mas no bastidor foi maravilhoso. Eu pude conversar muito com ele, com os ministros, né? Sobre a contribuição que o governo federal precisa dar a Itabira para essa transição econômica, para essa diversificação econômica. E ele concorda plenamente, colocou o ministro Alexandre Silveira, até o ministro Jader Filho das cidades, ele chamou para dar atenção para Itabira na parte, né, de mobilidade urbana, na parte das estruturas do meio ambiente urbano, da habitação popular, né, que é também um déficit que a gente vai avançar nesses próximos anos. Então isso tudo foi importante demais, né? Eu falei com ele da possibilidade de trazer novas indústrias, agora que nós vamos ter com a água do Rio Tanque, o nosso distrito industrial lá da Palestina, um novo distrito industrial com mais de 40 terrenos, né, adequadíssimos para receber novas empresas, e nós vamos produzir novos produtos aqui. O governo federal, o governo de Minas, depois ajudar para atrair esses investimentos, e também na própria área da mineração, a fábrica de briquetes da Vale, né, que é um projeto que a Vale vai fazer 6 novas fábricas, e é uma composição de baixo emissão de carbono, né, uma transformação do minério em briquetes, né, para fornecer para a usina siderúrgica. Quem sabe trazer uma siderurgia para Itabira, fazer com que Itabira beneficie o minério no futuro da região.
E o presidente Lula tem falado isso, acabou o tempo de exportar só nossas commodities, é importante que a cadeia produtiva no Brasil crie mais valor para os produtos. Então a gente pegar o minério de Conceição do Mato Dentro, de Morro Pilar, de Guanhães, de São Gonçalo, de Barão de Cocais, dessa região toda, desse veio minerário que tem na nossa região, e no futuro beneficiar, trazer essa indústria de beneficiamento, de agregar valor ao minério para Itabira. Nós já temos uma logística fantástica que é a Vitória Minas, que vai pegar os nossos produtos aqui também para exportação. Então isso tudo, gente, é um desenho viável, está acontecendo no âmbito do Itabira Sustentável, é muita discussão, muito investimento, mas a Vale está à mesa. Então muita gente fala assim, olha, você briga pouco com a Vale, tem que brigar mais com a Vale. Eu brigo muito com a Vale, né? A Vale às vezes não é feliz com o prefeito de Itabira, que fala algumas verdades, mas a gente fala a verdade com consciência e com responsabilidade, trazendo a Vale para a mesa e apontando caminhos, apontando soluções que também são importantes para a própria Vale, porque a Vale ela precisa descrever um case, né, um caso de legado em Itabira. Depois de Mariana e Brumadinho, né, com desastres que teve ali, com os investimentos bilionários que a Vale está fazendo ali por compensação financeira, com muito menos dinheiro a gente constrói, a gente escreve uma história linda em Itabira, né, de recuperação ambiental, né, de legado social, de legado econômico, para que a gente possa dizer o seguinte, no Brasil tem uma história, um caso de um século de mineração em Itabira, que extraiu minério, e a gente sabe que a mineração ela é agressiva, extraiu minério das nossas terras, que poluiu a cidade, que acabou com a água, mas que tem um legado, que vai deixar um legado, que vai deixar um novo capítulo para a história, onde Itabira vai sobreviver bem desse legado de mineração, através do conhecimento que ela adquiriu com a mineração e com o dinheiro da mineração que estruturou a cidade, né, por uma nova era econômica. É isso que a gente quer, é isso que a gente está trabalhando, né, e a Vale tem consciência disso, está na mesa, e sabe que a gente está no caminho certo. É melhor conviver com um prefeito que faz projeto, que propõe soluções duradouras, muito além, inclusive, do meu mandato, do que o prefeito que pega o dinheiro e torra tudo e não deixa legados. Itabira hoje, em 5 anos de mandato, é uma cidade muito melhor e a Vale gosta disso. A Vale gosta de negociar com quem tem responsabilidade, com quem tem projeto e com quem pode entregar algo que é positivo, né, para o meio ambiente, né, onde ela atua. Ainda sobre o Itabira Sustentável, em 2025 houveram esses passos, Rio Tanque, obras da Unifei, e para 2026? Que a população FUNSESI, obras da Unifei, quer dizer, o nosso polo universitário vai virar uma realidade, já está virando uma realidade, o nosso polo de saúde já está virando uma realidade. Desde o início do meu mandato eu falei das vertentes econômicas, e elas estão acontecendo, né? O polo universitário, o polo médico que está acontecendo, o turismo que está acontecendo, e este ano que vem vai avançar muito, né, seja no turismo literário, e que nós temos muito investimento para ser feito. O centro histórico mesmo, que é um debate que tem na cidade, o projeto está pronto, são 56 milhões de investimentos, né, para a gente revitalizar o centro histórico, mas o turismo cultural de Itabira, que já está acontecendo, já é outra coisa, né? Quem é dono de hotel sabe que melhorou a ocupação de hotel no final de semana, dos hotéis no final de semana em Itabira, né? Não pode reclamar disso, né? Outra coisa, o turismo rural está bombando. Agora nós temos o projeto chamado Estrada Parque, né? Que vai pavimentar todos os morros, todos os acessos a todos os destinos turísticos da zona rural. Então vai ter facilidade para acessar as cachoeiras, os nossos cânions maravilhosos, toda essa beleza natural. A gente vai precisar de 4x4, que a gente vai pavimentar com calçamento todos esses acessos, né? A estrada de Poema-Carmo, que é um divisor de águas para o turismo, ali vai gerar muita receita, muita renda, muito emprego no futuro, porque ligou os dois distritos, e são duas regiões maravilhosas de Poema-Carmo, pegando da Cachoeira Alta, no Macuco, até a Serra dos Alves. Isso é maravilhoso. Então a gente está no caminho certo, está tudo no Itabira Sustentável, além dessa
a preparação da cidade, o ambiente urbano, a mobilidade urbana, né, o projeto dos parques lineares, dos nossos parques, da arborização, o plano Itabira Mais Verde. Olha, nós vamos plantar o maior volume de árvores da história de Itabira. Itabira precisa de mais arborização, de mais parques, de mais hortos florestais. Esse é o plano da Secretaria de Meio Ambiente que está sendo conduzido hoje pela Elaine Mendes. Então, tudo isso nós vamos estar demonstrando e precisamos demonstrar que a cidade avança. E avança nesse sentido que a população quer. E, diga-se de passagem, o Itabira Sustentável tem participação da sociedade civil organizada. Não é só uma coisa do prefeito. São projetos que vão ficar e que vão ter continuidade. Ainda sobre a inauguração da radioterapia, naquela mesma data, durante a visita do presidente Lula, foi anunciado um investimento de cerca de 150 milhões em obras do PAC para Itabira, obras que contemplam a área da saúde, da educação, do saneamento, mas, de fato, quais são essas obras? O que vai ser feito aqui em Itabira com esse investimento do governo federal? É uma continuidade a todos esses projetos que nós estamos falando aqui. Na saúde pública, nós falamos da hemodiálise, vem desse recurso o investimento para a hemodiálise do hospital e para ampliar o estacionamento, para ampliar toda a estruturação que tem que ser feita no Hospital Nossa Senhora das Dores. Nós temos na área da educação infantil, né, nós já tínhamos um déficit de creche de 1.300 vagas quando a gente assumiu. Hoje nós criamos mais de 1.100 vagas. Aí a gente tem 200, aumentam o número de vagas, vai aumentando o número de necessidade. Então nós temos 270 ainda. São 3 novas creches que serão construídas a partir do ano que vem, em Bálsamos, Praia e Ipoema, porque nós temos déficit de creche na região rural, né? Macuco, Duas Pontes, toda aquela região. Então a gente vai construir uma escola nova em Ipoema, UBS novas, então a UBS nova lá no Boa Esperança e Chapada. Então atenção, pessoal de Boa Esperança e Chapada, compromisso é dívida. A gente fez uma creche maravilhosa lá no mandato passado e agora vem uma UBS e uma quadra. São os 2 investimentos, arrumamos campo de futebol, então são 2 investimentos importantíssimos, que é uma UBS novinha para Boa Esperança e Chapada, mais uma quadra esportiva. Também nessas obras do PAC estão previstos investimentos em saneamento básico. Então a ET do Senhora do Carmo, que não existe, então a Senhora do Carmo nunca teve esgoto tratado. Então nós vamos investir mais de 5 milhões de reais lá, numa moderna estação de tratamento de esgoto. A gente está falando de turismo rural, nós estamos falando de qualidade, né? Viver melhor no campo. A gente tem que investir em saneamento básico, né? Em extensão de redes de água, poço artesiano onde não for possível. A ET de Ipoema, que é uma ET que foi quase a gente pode dizer que uma ET fake, porque ela nunca funcionou. Ela foi feita no governo Damon, inclusive sob a gestão e a fiscalização na época de um administrador de Ipoema, distrital, que hoje é vereador, que mete o pau no prefeito, mas a ET que ele construiu nunca funcionou lá em Ipoema, né? Então a Ipoema, por mais que tenha a ET, e nós fizemos várias intervenções neste último mandato para tentar arrumar o mal feito que foi feito naquele governo, naquela gestão, né, desse atual vereador hoje. Mas olha, a gente vai agora finalmente fazer um investimento mais robusto para resolver definitivamente, né, o problema de esgoto em Ipoema, de água, de saneamento em Ipoema também. Então, o que a gente está dizendo é que são investimentos importantíssimos em educação, em saúde, em saneamento básico, principalmente essas 3 áreas, e no Hospital Nossa Senhora das Dores. Para a gente, caminhando já para o final, o que a gente pode esperar para o 2026 em Itabira? Um processo de mais contenção de gastos, de investimentos, melhor dizendo, ou de uma retomada gradual desses investimentos na gestão pública? O orçamento, o ano que vem, a gente trabalha com transparência, ele vai ser duro também. Só em 2027 que o orçamento melhora um pouco, dentro das projeções futuras. O ano que vem vai ser tão duro quanto 2025. 26, com 25 vai ser mais ou menos igual. Então a gente precisa continuar tendo uma gestão austera, né? Melhor investimentos, diminuir gastos, reduzir, cortar desperdício. Então isso vai ser permanente.
mas é de muita confiança, sabe? Nós estamos, ano que vem, vamos investir mais no esporte. O esporte em Itabira, que está bombando, é maravilhoso. Este ano nós inauguramos a pista de pump track, você passa lá na praia 10 horas da noite, está lotada. Inauguramos quadras no Madre Maria, no bairro São Pedro, em todas as regiões. Então, continuam os investimentos no esporte, nós não vamos cortar nada no esporte, não vamos cortar na assistência social, na saúde, na educação, continuar investindo, né, em saneamento básico, em transporte público, melhorar cada vez mais o transporte público. Gente, está tendo um boato aí que vai haver aumento de passagem, é mentira, não vai aumentar. Às vezes é preciso, todo início de ano, Conselho de Transporte, transporte público reúne com Transita para discutir valores de tarifa, reajuste de valor de tarifa. Então é uma discussão longa, mas isso não significa que nós vamos aumentar. Aliás, eu digo de uma vez, nós não vamos aumentar preço de passagem de ônibus em Itabira. Pelo contrário, a gente quer reduzir, né? Vai depender de orçamento. Então é importante esclarecer isso. Tudo que impactar a vida das pessoas que mais precisam do serviço público, nós vamos fazer para melhorar, né? E vamos continuar cortando onde pode ser cortado, onde não tem impacto. Isso é gestão eficiente, é gestão responsável, é melhorar a gestão, gastar melhor, investir melhor, aonde a gente gera impacto social, maior impacto social. Para a gente finalizar, o primeiro ano desse seu segundo mandato já foi. Se você pudesse definir em poucas palavras, quais palavras você usaria para definir esses desafios de 2025? Austeridade e eficiência. São as duas palavras. Nós tivemos que ser austeros, tivemos que cortar, e cortar dói. Muitas vezes muita gente sente a dor, né? Mas o pior é a gente não cortar, não deixar doer em alguns lugares e doer em muitos lugares, né? Uma coisa é doer o dedinho, outra coisa é doer o reumatismo no corpo inteiro, né? A gente está vendo aqui, gente, 30% dos municípios que estão atravessando o ano sem pagar 13º salário para o servidor público. Eu não deixei isso acontecer em Itabira. Itabira, no passado, nós já tivemos problemas de orçamento, como foi esse ano de 2025, né? E teve que atrasou o salário, dividiu o salário, atrasou o 13º, deixou de pagar uma série de coisas, principalmente para o servidor público, né? E nós estamos terminando um ano com o servidor sem nenhum problema, nós estamos em dia com o servidor público, nós estamos em dia com nossos fornecedores. Então nós estamos atravessando um ano com equilíbrio fiscal, com responsabilidade fiscal em dia. 30% dos municípios de Minas Gerais não estão como Itabira. Acho que isso é muito importante dizer isso, que nós fomos pegos de surpresa, tivemos que cortar mais de 200 milhões no nosso orçamento e estamos atravessando, estamos chegando ao final do ano, né, com equilíbrio fiscal, sem prejudicar ninguém. Então, gente, isso é gestão, isso chama gestão. E a gente, às vezes, tem que ter coragem de fazer cortes, de fazer gestão. Mas eu acho que eu fico feliz de estar terminando o ano dessa maneira, com principalmente as famílias itabiranas com melhor qualidade de vida de antes. Então, sem prejudicar ninguém, sem impactar a vida das pessoas. Pelo contrário, o orçamento de 26, ele mira cada vez mais nessas duas vertentes. Qualidade de vida das pessoas que mais precisam. A gente vai ainda continuar inaugurando quadras, UBS nova, a farmácia nova popular vai estar maravilhosa. Nós vamos inaugurar em breve, no início do ano, para servir melhor todo mundo que precisa de uma farmácia pública, todo mundo que precisa do transporte público, precisa da saúde pública, que precisa da educação pública. Então, esses investimentos são intactos. Então é isso que a mensagem que eu deixo é essa, né, para a gente seguir em frente, confiança, acredite no seu prefeito, acredita nessa gestão. Ano que vem é um ano de eleição, vamos eleger deputados de Itabira, que é muito importante para o projeto de Itabira, não é projeto político do prefeito, não, projeto de Itabira, eleger deputados de Itabira, né, pessoas que tenham confiança, ouvir bem, saber quem é, saber o histórico, e a gente parar de dar voto para que a gente fala, né? O presidente Lula falou aqui do beijinho, beijinho, tchau, tchau. A gente dá voto para deputado que só vem no ano de eleição pedir voto, vai embora, manda uma emendazinha, que seja bem-vinda a emenda parlamentar, mas não é só isso. Nós precisamos de força política, representação política na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Perfeito. Marco, boa sorte em 2026, 27, 28, boa sorte no seu mandato. E para você que nos assistiu aqui na TV De Fato, fique ligado em nosso site defatoonline.com.br, nas redes sociais, no @defatoonline.